Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo sobre long and short e outros tipos de estratégia quantitativa. No dia de hoje, dia 29 de fevereiro, a gente vai conversar um pouquinho do mercado no começo, depois a gente vai ver os pares de long and short, continuar nosso bate-papo, nosso aprendizado sobre pares de long and short. Vamos analisar intrasetorial, vamos analisar o N com PN, controlada com controladora e coisas assim. E uns 20 minutos, meia hora depois, entra o TG, né? O TG não esteve na semana passada, ele vai continuar aquele bate-papo sobre retorno à média, rompimento, suporte, resistência, e a gente vai junto montar um plano de trade, e a gente vai acompanhar provavelmente a partir da semana que vem um setup quantitativo de retorno à média, um setup quantitativo de rompimento, mas esse é o assunto do TG, eu não vou me adiantar, deixa ele falar. Espero que esteja todo mundo bem. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Fernando Roxo e a gente está começando o nosso bate-papo. Hoje a bolsa abriu em alta, né? A notícia é que o Banco Central Europeu disponibilizou uma linha de crédito gigante, mais de 500 bilhões de dólares para os bancos europeus. O valor é maior do que se imaginava, então a gente abriu com o mercado animado, chegou a estar subindo praticamente 1% e depois o mercado caiu, chegou a estar trabalhando de maneira negativa e fechou negativo. A gente fechou com o Ibovespa na casa dos menos 22%, 65.811, muito interessante. Compra no fato, vende no boato, é uma verdade universal, né, das mais antigas e das mais verdadeiras, sábias, né, como a gente poderia dizer. De qualquer maneira, vamos então dar andamento ao nosso bate-papo de long and short. Eu vou mudar aqui já para nossa tela de long and short para a gente poder acompanhar os pares e para que vocês consigam ver os pares. Muito bem, abrindo também o nosso chat para quem está acompanhando ao vivo, poder fazer as suas perguntas, deixar o seu comentário. Sempre as perguntas enriquecem muito o nosso bate-papo, mudam a direção da conversa e deixam tudo mais interessante. Muito bem, vamos lá. Vocês estão enxergando aqui, do lado de fora a gente tem o que? A gente tem o Shark. Vou fechar o Pars Traders para vocês acompanharem o passo a passo como a gente abre o nosso Pars Traders no Shark Broker. Lembrando que no site a gente também consegue ter acesso, é só procurar lá onde é que tem o mercado estratégia que vocês já conseguem achar o Pars Traders. Abrindo aqui, primeiro ele vai abrir na tela inicial, que é a tela de estratégia de opções, e aqui em cima você tem uma barra de menus em que você tem início, scanner, mercado, simulador e Pars Traders, Pars Trading, desculpa gente, Pars Trading, e temos aqui a tela aberta e eu vou dar uma diminuída, na verdade uma aumentada no zoom, né? Ele diminui aqui na minha tela, mas para vocês aumenta, isso. Vou baixar um pouquinho aqui para a gente ficar bem centralizado. Acho que agora a gente está conseguindo enxergar bem a tela. Lembrando, né, que a gente aprendeu na segunda-feira com o nosso amigo Passarella, que a gente pode deixar a tela toda maior aí na tela de vocês para assistirem o programa, se estiverem vendo muito pequeno. Muito bem, vamos então marcar primeiro os pares que têm maior correlação. Os pares que têm maior correlação são aqueles, por exemplo, emissões diferentes da mesma empresa, ON com PN, tipos diferentes, via de regra o tipo de long and short mais seguro, porque fazem parte da mesma empresa e via de regra o evento corporativo que impacta em uma costuma impactar na outra com um peso muito semelhante, tirante, né, fora
alguns casos específicos que eu vou explicar daqui a pouquinho como é que eles são, e aí é isso que a gente vai ter que tomar cuidado. Vou colocar todos que têm uma correlação maior que 40 e coloquei nenhum desvio padrão. Eu coloquei que a necessidade de que eles estejam longe da média é praticamente nenhuma. Vamos pegar todos os pares sem que o sistema tente por conta própria nos ajudar achando algum tipo de combinação. Primeiro, então, a gente vai simplesmente, sem nenhum tipo de filtro, puxar todo mundo que tenha pelo menos 40% de correlação. E aí a gente clica aqui na correlação, que aí ele troca. E aí a gente vai dos que tem mais correlação para os que tem menos. Sempre a Value N com PN a mais correlata, depois a Petro, depois Gerdau, depois Bradesco, Eletrobras, Itaú. Vamos tentar passar isso meio rápido, para não ficar perdendo muito tempo. Muito bem, vocês se lembram então, a gente vai aproximar aqui o gráfico. Vocês se lembram que a situação na quarta-feira passada era mais ou menos aqui, ó, né? A gente tinha isso aqui é fevereiro, então fevereiro está aqui. A gente estava mais ou menos nesse ponto mínimo e dissemos até que eventualmente valeria a compra desse ratio. O que seria a compra desse ratio? A compra desse ratio é ficar long comprado nas ações Value N e ficar short vendido nas ações Vale PN. Por quê? Porque de todo o histórico, desde o começo, é o ponto mais baixo. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo puxar tudo ao mesmo tempo. Não consegui. Pior é que eu agora vou me enrolar. Pronto, conseguimos aqui puxar desde o começo. Janeiro está aqui, fevereiro. Pronto. Agora a gente conseguiu. Então, olhem, foi o ponto mínimo e a gente tinha sugerido, ou pelo menos dito que era algo interessante de ser feito. Vamos ver agora, nesse ponto, o que a gente poderia esperar? Teria que esperar pelo menos esse par subir um pouco ou cair um pouco, porque agora o ponto de compra já se perdeu um pouco e o mercado pode cair. Roxo, posso tentar fazer mesmo assim uma compra? O que você acha se eu comprar esse par? Lógico que você pode, porém o risco é maior. Se você tivesse conseguido fazer bem na reversão, teria sido interessante. Então vamos ver aqui como é que teria sido isso aqui. Olha, nesse ponto atual, a gente tem um ratio. O ratio atual é 1.02, é onde ele está, e ele tem uma média que é a linha, que é essa linha. Vou aumentar um pouquinho aqui, gente, vai dar para enxergar, que é essa linha aqui, 1.02, está aqui, ó, 1.0245 é aonde está hoje a nossa média, né? E a gente está um pouco acima disso. Estamos um pouco acima. A média não, essa linha amarela que é a linha do spread atual. Muito bem. Vamos agora ver o outro par, o par Petro ON com Petro PN. Muito bem. Também bastante parecido, né? Mas bem mais próximo da mínima. Eu acho que aqui, ó, como acabou de inverter, né? Acabou de virar para cima, talvez valha a pena a gente pensar em comprar a ON e vender a PN de perto. Lembrando uma coisa muito interessante: quando você está olhando pares ON com PN, você pode ou fazer o long and short como um todo, nesse caso específico vender a Petro ON aí nessa faixa de 1,07, 1,056, né? É o que está valendo esse ratio agora, nesse minuto, 1,056. A média está bem para cima, está 1,075. E de 1,05 para 1,07, qual é o potencial de upside? O potencial de upside
2%. Muito bem. Segunda informação importante. A gente pode, ao invés de fazer long and short e ter que alugar um papel e vender esse papel, a gente pode, por exemplo, temos uma posição de Petro PN. Garanto que uma boa parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo ao vivo ou mesmo gravado tem uma posição de Petro. Eu tenho certeza também que uma boa parte dessa turma que tem uma posição de Petro está com o seu preço de custo meio elevado, porque a Petro não teve um bom desempenho nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 ou 4 meses ela está bem, né, do preço mínimo que ela bateu, que foi, sei lá, 18, 17 alguma coisa, ela subiu bastante, o papel está acima de R$24, descobriram até mais um poço lá, mas qual que é a ideia? A ideia é você ficar pulando, às vezes para a ON, às vezes voltando para a PN e tentar, cada vez que você faz uma troca, diminuir o teu preço de custo em pelo menos 1%, 0,5%, que seja, já te ajuda bastante. Qual é o truque? O truque é fazer múltiplos lotes. Comece trocando 20% do total que você tem da ON, da PN, por exemplo. Você troca 20% do 100% do TNPN, troca 20%. Depois, você tinha 10 kg de PN, trocou 2, sobrou 8, troca mais 20%. Não dos 10 iniciais, dos 8 atuais. Por quê? Porque aí você vai ter uma curvatura que é uma curvatura assim, ó. As suas PN vão diminuindo, mas nunca vão acabar. Elas vão numa curvatura assim, que a gente chama de skew, né? Uma curva que você nunca vai ter só ON. E isso é importante porque, por exemplo, esse spread, esse ratio pode ir embora, pode cair muito mais do que isso. Então não dá para você ficar apenas na ON, e o interessante é isso, você fazendo tranches pelo menos 20 ou 30% da sua posição e depois voltando quando ela tiver a oportunidade. Vamos ver aqui agora então a Gerdau. Digamos que você tenha uma Gerdau PN e queira ver o que dá para fazer com ela. Nesse caso específico, a gente estava aqui, ó, na semana passada perto da mínima, e agora a gente já superou a média, ultrapassou a média e voltamos, estamos exatamente na média. Enquanto a média é 0,81507, o ratio atual está em 0,81504, de 507 para 504, quer dizer, 1 milésimo, 1/10 de milésimo de porcento é a diferença entre o ratio atual e a média. Então está exatamente na média. E isso não vai durar por muito tempo. Se ele afundar e for abaixo da média, é uma oportunidade de compra. E se ele subir e for acima da média, não é uma oportunidade de venda do spread. O que é venda do spread? Venda do spread simplesmente é fazer a operação inversa. Se a compra é comprar da ON e vender PN, a venda certamente vai ser vender a Gerdau ON e comprar a Gerdau PN. É só fazer o inverso. A lógica fica meio esquisita porque a gente ainda não passou tanto tempo pensando nisso. Mas depois que a gente for se acostumando a essa lógica invertida do que comprar, do que vender, fica muito, muito simples. Muito bem, vamos continuar. Bradesco ON com PN. Eu fiz muita troca de Bradesco ON com PN a minha vida inteira. Olha o que aconteceu agora, né, nos últimos dias. Quando a gente pegou semana passada, nós já tínhamos essa tendência e agora a gente tem o ponto máximo. A ON nunca valeu tanto em comparação com a sua PN. Isso é muito interessante. Por quê? Porque eventualmente daria uma venda. Qual que é a estratégia? Vender a Petro PN e comprar a Petro ON. Gente, tem que tomar cuidado bastante com esse tipo de troca. Por quê? Por causa do risco de venda do controle. No caso do Bradesco, que é uma empresa bem pulverizada, a venda do controle provavelmente é algo que é pouco provável. É possível, mas é pouco provável. Existe um controle, esse controle poderia ser passado, mas eu acredito que pelo tamanho do banco isso não vai acontecer, então não é tão arriscado. Quando são empresas que têm um controlador
e se elas não têm um tag along, e se elas não têm um estatuto muito bem definido que proteja o minoritário, é meio arriscado a gente ficar comprado na PN e vendido na ON. Porque se sai uma venda do controle, a ON explode, né? Se tem tag along para os acionistas ordinaristas, né? os de ON, e não tiver de PN, você fica chupando o dedo e o risco é muito grande. Nesse caso específico, eu acredito que essa alta da ON nada mais seja do que um alinhamento com as outras empresas da bolsa que costumam ter a ON custando mais, tá certo? Por que a ON custa mais via de regra? Porque exatamente ela dá o direito a voto. E provavelmente a gente nos próximos anos vai ter um movimento das empresas todas trocando as suas ações PN por ON e centralizando todas as ações em ON, porque é o nível 1 de governança corporativa e vai ser importante para as empresas que isso aconteça, centralizar tudo num tipo só de empresa, um tipo só de emissão. E lógico que quem toma essa decisão é o ordinarista, e ele vai acabar dando algum tipo de preferência para quem tem ações ordinárias, e é por isso que a gente tem visto nos últimos anos as ONs se apreciando em comparação com a PN. Muito bem, vamos voltar aqui para a nossa tela. Deixa eu só ver se a gente tem alguma pergunta aqui para ser feita. Vocês estão vendo que eu estou com o chat aberto aqui embaixo. Vou esconder para não ficar atrapalhando ninguém. Muito bem. Eu acho que mais comentários sobre o som, que não estava tão bom, acho que agora deve ter melhorado. E o Ivan está dizendo assim: Roxo, quais são as linhas verde e amarela? Já te digo que são as linhas verde e amarela. E a Maria de Souza está dizendo que legal que ela vê a gente trabalhando, que ela aprende a trabalhar um pouco melhor com as ferramentas. E o Ivan está dizendo que seria bom se pudesse salvar as estratégias ou pares que estamos analisando como um simulador de opções FlexCap. É verdade. Eu vou dar uma perguntada para o pessoal da área técnica se a gente consegue salvar essas coisas de uma maneira mais fácil para ajudar. O Ivan perguntou o que é a amarela. A amarela é o ponto atual, tá? É o ponto atual, onde está agora o ratio. E a linha verde é onde está a média, tá certo? A verde é onde está a média. Vamos olhar agora o par eletro, tá? Eletro ON com PN. Vejam que como a média e o papel e o long and short estão no mesmo nível, né? A gente tem a linha amarela e a linha verde muito próximas, né? Nesse caso aqui. Você se lembra na semana passada que esse par ON com PN de eletro, que eu comentei que era muito comum ser operado lá no pregão, na época que a gente trabalhava no pregão, agora ele está totalmente de lado, né? Então é bem provável que alguma coisa aconteça, que ou a ON suba e aí o ratio suba, ou a ON caia e o ratio caia. Não é muito comum que isso fique de lado muito tempo, e aí a gente vai esperar alguma direção para tomar alguma decisão. Vamos ver o que vem acontecendo da ON com a PN desde o começo para a gente. Nesse caso específico, a ON vem caindo com relação à PN nesses últimos de setembro de começo de 2010 para cá. Itaú, vamos ver Itaú, e aí a gente para por aqui, vamos ver outros pares para não entrar no horário do TG. Muito bem, olha lá, a gente estava no Itaú ON com PN aqui em cima, tínhamos dito que poderia ser uma oportunidade de algum tipo de operação. Agora o spread já voltou. Eu acho que ele precisa, como ele é um spread que anda bastante, eu acho que ele precisa definir, ficar em algum ponto ou lá em cima ou lá embaixo para a gente
fazer algum tipo de operação. Então Itaú ON com PN, não estamos vendo nenhuma oportunidade. Vamos ver a última aqui, a Ambev. Nossa, a Ambev está bem parecida com o Bradesco, né? Puxou, fazia tempo que ela não chegava nesse ponto aqui, que é o ponto de média, né? Um ponto praticamente em que o mercado trabalhou muito tempo, que é aí na faixa dos 0,85, 0,84, alguma coisa assim. Muito bem, vamos agora ver outros tipos de long and short. Vamos ver long and shorts do mesmo setor, mas antes disso, vamos ver um long and short muito interessante que é controlada com controladora. Por exemplo, Itube 4, não, vamos pegar a Itautec, a Itaúsa, ITSA 4 com Itube 4. Itube 4. E aí vamos consultar, ver como é que anda esse par. Eles têm uma correlação de 94%. Eu já fiz muito dessa operação e olha como ela é legal, gente. Isso aqui dá muita grana. Porque ó, quantas vezes ela bate aqui nos 32 e sobe para os 33, depois vai para os quase 34 e volta para 32, e de 0,32 para 0,33 dá 3% praticamente de variação. É uma variação muito significativa. Então é um ratio muito legal. Acho que esse par a gente tem que acompanhar. Acho que não está no ponto nem de entrar nem de sair, quer dizer, nem de comprar nem de vender, mas certamente quando estiver aqui embaixo a gente vai sugerir a compra, e quando estiver lá em cima a gente vai sugerir a venda, imaginando que esse comportamento vai se manter. Vamos ver num prazo um pouco mais longo se esse comportamento se mantém. Olha, há muito tempo que esse comportamento se mantém, dando bastante oportunidade de ganho, principalmente para quem for capaz de fazer aquelas estratégias de múltiplos lotes, entradas e saídas parciais. O mercado daquela fundadona, o ratio está lá embaixo, vai montando 20%, mais 20, mais 20, quando for caindo, começa a subir, chegou na média, desmonta um pouquinho, subiu mais um pouco, desmonta um pouquinho, chegou lá em cima, desmonta o resto, se subir um pouco mais, começa até a vender o ratio e vamos lá operar. Eu acho que é bem interessante. Agora, vamos sair aqui do controlada com controladora e vamos dentro de subsetor. Vamos aqui num subsetor. Vamos ver um setor que a gente não viu ainda e que talvez seja interessante. Por exemplo, construção, transporte, alimento, bebida, produtos de uso pessoal, saúde, diversos, comércio, tecido, utilidades domésticas, mídia, hotelaria, restaurante, lazer, programa, energia elétrica. Vamos ver aqui, ó, energia elétrica, que sempre dá boas oportunidades. Depois a gente vai ver siderurgia, também dá boas oportunidades. Energia elétrica está aqui e a gente vai puxar todos de energia contra todos de energia para ver como é que eles estão. Primeiro, eu nem vou puxar por correlação, gente. Eu vou puxar pelo desvio da média, tá? Eu vou ver os que estão com maior desvio da média positivo. Depois a gente vê os negativos, que na verdade vocês vão ver o que significa. Vamos então aqui ver CESP com Eletrobras. O que significa dizer que ela está 8% desviado da média? Olha aqui, ó. Desvio da média é 0,08, tá? 4%, 4,63% desviado da média. Significa o quê? Que ele está acima da média, que o laranja está acima do azul. Vou até puxar mais próximo aqui um mês, ó. O laranja está acima do azul, 4%. Tá certo? É isso que significa o desvio da média ser positivo. Vamos pegar os que tem maior desvio da média, desvio de média positivo. CEMIG com Eletrobras, olha lá. CEMIG com Eletrobras, vamos ficar mais próximo, chegar para um mês e vocês vão ver que aqui em cima é o ratio e aqui embaixo está a média. Vamos voltar para um ano e vamos ver como é que anda
CEMIG em comparação com a Eletrobras. A CEMIG subiu muito mais que a Eletrobras nos últimos um ano, mas muito. Ela foi de menos de 1, né? Ela foi de 90 e pouco e ela está hoje na faixa de 1,50. Isso ela fez em um ano, tá? Agora, precisamos ver a situação de cada uma das empresas, porque não é um par que costuma retornar à média. É um par que tem tendência. Significa que não é porque está no topo que vai voltar. Está no topo e pode continuar subindo. A CEMIG pode continuar sendo melhor que a Eletro, se valorizando mais. Por quê? Porque estrategicamente pode ser melhor administrada, está numa região que tem margens de lucro maiores. Então, isso não é arbitragem estatística. Se a gente fizesse algum tipo de operação nesse caso, a gente estaria fazendo chute. A arbitragem estatística é quando a gente encontra um padrão. A gente não encontrou um padrão. Pode ser que ele comece a cair agora, porque fez um topo duplo, mas assim, se alguém se interessar, pensar em fazer esse par agora, a sugestão que eu dou é que coloque o stop. Além disso, faça por uma quantidade pequena, tá certo? Vamos ver outros pares agora. CESP com Eletro. CESP com Eletro já está mais interessante. Por mais que de um ano para cá ela também venha se afastando, quer dizer, a CESP venha subindo mais do que a Eletrobras, de repente, nesse caso, como ele já bateu duas vezes aqui e retornou, pode ser a oportunidade de vender a CESP e comprar a Eletrobras, tá certo? Vamos ver agora Copel com Eletropaulo. Copel com Eletropaulo. Copel com Eletropaulo já tem um padrão mais legal. Já tem um padrão mais legal, olha lá. De um ano para cá, ela caiu, vamos por até mais. Ela caiu e agora ela vem se mantendo dentro de uma faixa que vai aí entre 1 e 1,20. Acho que dá para trabalhar esse spread mais legal. Vamos mudar agora, vamos ver setor de siderurgia. Então, siderurgia e metalurgia. Com siderurgia e metalurgia tem boas oportunidades. E vamos também puxar pelos que tem o maior desvio da média, tá certo? O que tem maior desvio da média, Gerdau ON comprado, CSN vendido. Tá? Olha que interessante. Esse 103, 10, o atual, né, o ratio atual, tá em 1,06. E isso ele trabalha muito nessa faixa de valor, né? Eu acredito que não dê nem para comprar, porque comprar correria um risco do mercado voltar, já que ele vem esticado. Acho que também não dá para vender porque ele não chegou lá em cima, mas acho que a gente pode começar a pensar em trabalhar esse ratio, né? Se o ratio cair para a faixa aí da média, que é 0,97, eu acho que seria uma compra, próximo da média uma compra, e a venda próximo lá das máximas 1,07, 1,08, acho que também tem oportunidade. Gente, nós já estamos batendo papo aqui faz quase meia hora, né? Faz 29 minutos, então eu vou dar o lugar, o espaço para o TG, que é o nosso especialista em estratégias quantitativas, e a ideia é a gente ver uma maneira diferente de fazer análise técnica. A gente vai usar o gráfico visual, mas a gente vai tentar montar sistemas ao invés de pegar uma quantidade enorme de conhecimento e usar todo esse conhecimento de maneira subjetiva e improvisada. A gente vai tentar montar para vocês nos próximos meses 2 setups bons de análise quantitativa, e a ideia é que a gente monte também uma maneira de acompanhar essas oportunidades, rastreando o mercado como um todo, sem ter a necessidade
sem ter a necessidade de olhar o gráfico. A gente vai montar com vocês esse método. Então, o TG hoje continua batendo um pouco de papo e provavelmente na semana que vem a gente já vai ter o primeiro setup, já vai começar a acompanhar o primeiro setup, como a gente faz com as opções. Gente, então eu vou mudar aqui para o slide e aí o TG já entra enquanto isso. Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos de volta aqui após uma semaninha longe. Eu vou fazer primeiro uma introdução do que eu já falei na outra vez que a gente se encontrou aqui, só para quem não estava. Então, começando, meu nome é Ronaldo, meu apelido é TG, eu trabalho com o Roxo já faz algum tempo, nós somos companheiros de leitura há muito mais tempo ainda, e a gente vai começar a mostrar para vocês a nossa visão, como que a gente enxerga o mercado, como que a gente faz as nossas estratégias aqui, como que a gente monta. Deixa eu botar minha cara aqui para vocês me verem. Boa noite agora, olhando nos olhos. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai colocar uma abordagem de retorno à média e rompimento, e eu vou fazer um breve resumo do que a gente falou na outra oportunidade que a gente teve junto aqui, e vamos começar a definir alguns critérios e parâmetros para a gente começar a montar nossas estratégias, que assim como no chat de opções a gente vai acompanhar como o Roxo faz, como é o nosso jeito aqui, a gente mata a cobra e mostra o pau. Então a gente monta a estratégia e acompanha ela para não só para falar que se é certo ou errado, mas também para a gente ter esse acompanhamento e poder implementar melhorias no sistema. Nós não somos perfeitos, nós não estamos aqui donos da verdade nem nada, a gente está propondo uma estratégia, e conforme ela for se adaptando ou não ao mercado, a gente vai alterando ela de modo que ela fique melhor adaptada à condição do mercado atual. A gente não adivinha o que o mercado vai fazer, simplesmente vê o que ele está fazendo e tenta seguir usando todas as ferramentas que a gente tem. No caso, eu particularmente utilizo mais gráfico, mas de uma maneira diferente do que vocês estão acostumados a ver com o Collor. O meu dia a dia eu opero mais opções por vários motivos, eu já disse outra vez, mas a gente pode voltar nesse papo qualquer dia desses. Mas vamos deixar de lero-lero e vamos aqui voltar para o slide, e eu vou conversando com vocês mais calmamente. Vamos lá. A gente sempre falou isso, que o mercado ou está retornando à média ou está rompendo, ou está aleatório, vamos dizer assim, e a gente acabou dividindo o mundo em dois, que seria, em cima dessa tabela, para quem aposta no retorno à média. A gente já mostrou esse slide, só estou reforçando rapidinho. A gente tem uma alta probabilidade de ganho, mas com pequenos retornos, ou retornos, e grandes perdas quando dá errado. Quem aposta no retorno à média é aquele cara que compra no suporte e vende na resistência, é o cara que aposta contra a tendência ou no cansaço da tendência prévia, é o cara que faz lançamento coberto, então tem que ter um stop bem definido, já que as perdas são grandes. Em grande parte do tempo o mercado está fazendo o retorno à média. Então, na maior parte do tempo, entenda esses 80% como na maior parte do tempo é o que o mercado está fazendo, retornando à média. E um exemplo é o Buffett,
né? Que é o cara do retorno à média, é o cara que compra empresas de valores empresas de valor que estão desvalorizadas momentaneamente, quando o nosso Mr. Market está mais deprimido. Por outro lado, quem aposta no rompimento tem uma baixa probabilidade de ganho, já que o mercado nem sempre está rompendo, mas os retornos são grandes, as perdas são pequenas, porque o stop acaba sendo barato, entre aspas. É o cara que vende na perda do suporte e compra no rompimento da resistência. Ele está apostando a favor da tendência. Ele compra opção fora de dinheiro, faz a estratégia do pozinho, não pode sair muito cedo, porque você não tem a máxima no mercado que os lucros têm que crescer e cortar as perdas rápido. É disso que eles estão falando. Quando você ouve que o cara fala tem que deixar o lucro crescer e cortar as perdas, é o cara que aposta no rompimento que está falando isso. E como ele faz isso poucas vezes, temos que aproveitar as poucas vezes que o mercado faz esse rompimento e deixar os retornos crescerem à medida que o mercado vai andando a nosso favor. Quem que faz isso? Quem é o cara que aposta contra a Libra? Quem é o cara que bate de frente com o consenso? É o Soros. É só um exemplo para você ter a diferença aí, e são, indiscutivelmente, são duas pessoas que ganham dinheiro, só que cada um ganha de um jeito. Ou seja, no mercado você precisa achar a sua estratégia, você precisa achar o seu cantinho que tem para todo mundo. É possível ganhar dinheiro de várias maneiras. Então, passando para o próximo que a gente faz, qual seria a nossa prática? Beleza, aquilo ali são um exemplo, nós dividimos o 1 e 2. Qual que é a prática? A prática do retorno à média. A gente faz lançamento coberto, faz a vaca com opções, a gente opera candles de reversão fora das bandas de Bollinger, fechou fora, fechou dentro, compra de suporte e venda na resistência, e compra das empresas de valor que estão momentaneamente depreciadas. O Soros comprou, Citibank, GM na crise de 2008. Toda vez que um banco fica insolvente, para quem que os caras ligam lá assim que precisa de uma injeção de grana? Para o Buffett. Então, é o que o Buffett fez. Provavelmente comprou essas empresas. Eu vi várias pessoas falando que era para comprar essas empresas quando elas saíram de $60 para $2, $5, enfim. E, do outro lado do rompimento, a gente tem a compra do pozinho, compra de opções no dinheiro, montar um boi, comprar na superação da resistência, vender na perda do suporte e comprar empresas de crescimento, por exemplo, quem comprou Microsoft e Apple nos anos 80. Eu recentemente acabei de ler o livro do Steve Jobs, aconselho do Roxo, que valia a pena e tal, e eu tava lendo que naquela época o valor das ações da Apple estavam em $50. Isso, acho que não sei se foi no começo dos anos 80, se eu me lembro da parte do livro, e eu por curiosidade fui ver quanto que estava o valor das ações da Apple atualmente, elas estavam $500. Então eu diria que em 20 anos cresceu de $50, $40 foi para 500 em alguns, né, dos anos 80 para cá, enfim, e isso é empresa de crescimento. É lógico que devem ter períodos de grandes quedas e de grandes altos, mas é só para dar o exemplo aí do que seria uma empresa de crescimento. Então aqui a gente vai falar quais os setups. Essa é a minha proposta. Alguns setups que eu conheço que dá para a gente acompanhar, dá para a gente implementar, dá para a gente planilhar, lógico que com mais facilidade ou menos. A gente tem os setups de retorno à média e de rompimento. De retorno à média a gente tem o fechou fora, fechou dentro, o candle de reversão fora das bandas de Bollinger, um candle cujo fechamento supera a banda de Bollinger em X%, esse X a gente pode conversar depois sobre o que é. Tática de guerrilha, para quem não conhece, é uma tática de day trade ou talvez até de overnight trading, assim, de um dia para o outro, do Vélez, do Capra, que seria a tática de guerrilha. E para quem gosta de acompanhar a tendência, o cansaço da tendência prévia, ou seja, caiu muito, você vai apostar que ele vai retornar à média, subiu muito, você vai apostar que ele vai ficar de lado um tempo, vai retornar à média de novo. E no lado do rompimento, a gente tem as congestões de fundo e de topo.
as congestões intermediárias, como padrão de continuação ou até reversão, faltou colocar ali, mas existem as congestões, a maioria das congestões são padrões de continuação. Temos os pivôs de alta e de baixa, a perda de suporte forte, o que seria um suporte forte, aquela zona de preço que sempre entra comprador e que tem algumas ferramentas técnicas que dão mais força ali, uma média, uma retração de Fibonacci, enfim, qualquer suporte que seja um pouco mais forte e que já tenha sido testado, lógico, um rompimento da resistência, idem, que já foi testado algumas vezes, e recuos dentro da tendência prévia, ou seja, você está numa tendência de alta, faz alguns candles, alguns dias de retorno e volta a subir. Todas essas são estratégias de rompimento. Como o Roxo falou, a gente vai tentar acompanhar uma estratégia de cada uma. Uma estratégia de retorno à média e uma estratégia de rompimento. A gente pode até começar com uma e mudar depois, caso o mercado mude, mas a minha sugestão seria a gente começar com um candle de reversão fora da banda de Bollinger, ou que dá para a gente transformar num fechou fora, fechou dentro, simplesmente, vamos dizer, um você entra num dia, outro você entra no dia seguinte, ou no candle seguinte. E na questão no rompimento, a gente pode trabalhar nessas congestões, que eu acho que é um pouco mais fácil, é nítido e é tranquilo de ver. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai rastrear o mercado, alguns ativos com alguns critérios, e vai ver qual deles estão fazendo essas configurações. Vamos fazer um paper trade aqui, nós vamos falar, nós estamos comprando tal coisa a tal preço, com stop em tal lugar, por causa numa estratégia de retorno à média, numa estratégia de rompimento, e ao longo do ano a gente vai acompanhar qual das duas, ou quem performou melhor, ou em qual situação uma performa melhor e a outra performa pior. Mas essa é a minha ideia, pelo menos essa. Nós vamos começar com candle de reversão fora da banda de Bollinger, ou fechou fora, fechou dentro também, e o rompimento, na estratégia de rompimento nós vamos acompanhar as congestões, seja de fundo, seja de topo, a gente vai acompanhar as congestões. Para isso, a gente precisa ter alguns critérios. Quais são os critérios? O que precisa estar na nossa cabeça para a gente falar, isso aqui é tal coisa? Primeiro, a gente tem que definir o que é uma tendência. A gente tem que definir se a tendência é de baixa, se é de alta, se é lateral, ou se o mercado está num randômico, está aleatório. Então, essa é uma coisa interessante. Bem, se a gente está querendo trabalhar a favor da tendência ou contra uma tendência, a gente tem que definir o que é uma tendência primeiro. Outra, a gente tem que definir o que é um suporte, uma resistência. Certo? Não adianta, assim, a gente acredita que suporte e resistência são níveis, então é uma faixa de preço, não é simplesmente um valor. Só que a hora que você vai colocar o preço na boleta, olha, nós vamos comprar a tal valor, a gente precisa de um número. Então a gente acredita que os suportes e resistências são níveis, certo? Mas a gente precisa de estabelecer um número que, assim, olha, agora rompeu. Então a gente tem que ter os critérios para rompimento e retorno à média. A outra, a gente vai montar operações de acordo com o cenário do mercado. Bem, se o mercado está mais otimista, a gente vai dar mais ênfase, ou vamos colocar um peso maior nas estratégias de rompimento. Se o mercado está lateral ou está já apresentando um cansaço da tendência, a gente vai dar um peso maior para as estratégias de retorno à média. Bem, a gente vai ter que ter critérios para montar e desmontar. E quais são os critérios? Montagem e desmontagem de posição. Quais são esses critérios? A gente vai ter a entrada do trade, a condução do trade e a saída. E o que vai ser feito em cima disso? Nós vamos usar stops, a gente vai controlar o tamanho da posição que a gente vai estar fazendo. Vamos fazer realizações parciais e vamos ter objetivos. Olha, nós vamos carregar a posição, nosso objetivo é chegar aqui. Então, primeiro, a gente precisa definir em qual período a gente vai trabalhar, qual é o controle de risco que a gente vai fazer. Vamos usar critérios de liquidez para definir quais ações a gente vai entrar e não vai entrar e com quanto de grana que a gente vai entrar. E, como eu disse antes, as condições do mercado como um todo.
Isso é o que eu pensei em relação a critérios. Numa próxima conversa, a gente vai falar em números e vai falar, olha, uma tendência de alta é isso, uma tendência para a gente, uma tendência de alta é isso, uma tendência de baixa é isso, uma tendência lateral é isso. Nós vamos colocar, olha, aqui nós vamos considerar que rompeu quando aconteceu isso. Olha, e daí, no caso da montagem e da desmontagem, nós vamos falar, nós vamos estar comprando tanto de tal papel, com a entrada a tanto, stop a tanto, realização parcial a tanto, com objetivo em tanto no gráfico de 60 minutos, no diário, no semanal, e nisso nós vamos estar colocando o controle de risco, que já entra em relação à liquidez do papel, a liquidez do mercado e as condições do mercado como geral. Tudo isso para quê? Porque a gente acredita que essa é a importância da gente ter um sistema, que a gente tem que ter um sistema para tirar um pouco da subjetividade e simplesmente aconteceu aquele determinado o cenário que a gente está esperando, a gente conseguir entrar sem muitas dúvidas, sem tentar eliminar a subjetividade no sentido de eliminar a emoção também, não é Maria vai com as outras, e nem ele tentar eliminar o medo e a euforia dos trades. Então, a importância de ter sistema, porque você tendo esse sistema, você pode melhorar ele, você pode avaliar ele. Então, você tendo, eu sempre vou comprar rompimento de pivô, então você vai ver quantos pivôs deram certo, quantos pivôs deram errado, qual o pivô que dá mais certo que o outro. Olha, pivô abaixo da média de 21, pivô acima da média de 21, pivô muito esticado da média de 21. Então você consegue parametrizar melhor esses valores e melhorar, se tornar um especialista na sua estratégia. Então, o fato todo mundo bate na tecla, tem que ter um diário de trade, você tem que anotar as coisas. Por quê? Porque às vezes você entra porque ouviu alguém falar e não quer admitir isso. E você escrevendo, mesmo que você tenha alguém falar, você vai ter ouvido alguém falar, você vai ter colocado lá assim, olha, eu entrei porque o TG falou no chat que era uma boa oportunidade. E depois vai cobrar de mim e falar assim, pô, você falou que era uma boa oportunidade, eu vou falar assim, a próxima vez você entra porque você achou que era uma boa oportunidade, não porque você ouviu alguém falar. Então, a nossa defesa de ter um sistema é isso. Você poder escrever um sistema, trabalhar esse sistema, alterar esse sistema, evoluir esse sistema, avaliar esse sistema e manter os registros, manter tudo que você fez para poder avaliar melhor, para poder melhorar esse sistema. Então, o nosso segredo, vamos dar o segredo agora. Disciplina de planejamento e para executar, ou seja, fazer exatamente o que você planejou, porque normalmente quando a gente planeja, está fora do mercado, o mercado está fechado, a gente planeja com calma e na hora de executar, o mercado está comendo fogo e a gente tem que fazer no meio do dia, fazer no meio do pregão. Então é difícil manter o que a gente planejou, está com a cabeça fria, entrou no mercado, faz o que planejou. Ter equilíbrio, que é controlar as emoções, não ir muito com a manada, ou mesmo que for para ir com a manada, ir de caso pensado e bem seguro do que está fazendo, controlando emoções, não agir tão emocionalmente, adquirir experiência, daí tentar operar, começar pequeno, ou se você não confia naquele método, ou naquela estratégia, ou naquela metodologia, você começa devagar, ou começa fazendo paper trade, ou faz backtests, ou faz para aumentar a confiabilidade no método, e ao adquirir a experiência, veja qual a estratégia, veja em qual situação você se adapta melhor, que você se sente melhor fazendo, porque fazer operações e entrar em trades que façam sentido, você vai entender porque você entrou, porque você saiu, porque você realizou, porque você achou que não entrou naquele rompimento ou entrou naquele outro rompimento, e isso só a experiência vai trazer para você, só o fato de você estar fazendo isso
virar um especialista, vamos dizer, né, em dado papel, em dada estratégia, numa dada situação no mercado. Você sabe, você vai fazer sem pensar, quase como se fosse médico numa emergência. Quando chega alguém numa emergência, o médico não olha e começa a falar assim: ó, ele está cortado, o que será que o que é melhor fazer com o cara que foi cortado? Ó, o cara chegou queimado, o que será que eu vou fazer que o cara chegou queimado? Não, o cara faz no automático: ó, aquele ali está queimado, acabou. Procedimento ABC, aquele ali foi cortado, procedimento CDE, aquele ali está quebrado, fratura, procedimento X. O médico não fica, médico de pronto-socorro, de emergência, não fica pensando qual é a melhor. Não, primeiro o cara tem que estabilizar o paciente, depois ele vai examinar, ver se tem alguma sequela, faz exames, ver se tem mais alguma coisa. É mais ou menos o que a gente tem que fazer no mercado. A hora que você se especializa numa estratégia, num setup, num papel, numa situação, numa operação, é isso. Você vê aquela operação, parece que o dedo já vai sozinho preencher a boleta de compra ou de venda ou do que for. É direto, tem que ser quase no automático. Por quê? Porque você já adquiriu a confiança no método. É isso. Então, ao longo das próximas semanas e até o final do ano ou até os próximos anos aí, a gente vai estar fazendo isso. Vamos estar acompanhando o papel. Eu vou colocar alguns parâmetros aí, vou escrever melhor os parâmetros para a gente conseguir discutir isso na semana que vem. E daí, na semana que vem mesmo, a gente já começa a acompanhar algum papel, mas daí eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu não consigo rastrear por enquanto, nós estamos montando planilhas para isso, mas por enquanto a gente não consegue rastrear 550 papéis no mercado. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês, que vocês me mandem papéis, me mandem, falar assim: olha, tal tá rompendo, e esse rompimento aí, para a gente conseguir discutir. E de repente, se a gente vier oportunidades, a gente fala: estamos vendendo tal coisa que já deu o que a gente queria, estamos entrando no papel que foi sugestão de outra pessoa. Então, peço que me ajudem aí no monitoramento do mercado e em qualquer dúvida que vocês tenham. Eu vou passar meu e-mail depois para vocês, mas qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, estou à disposição. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, vou tirar aqui do... Cadê? A Maria está falando por que não... Por que não rastreamos Vale Petro? Pode ser também, a gente pode. É que Vale Petro é mais... a gente vai acabar rastreando todas, né? E no caso, a gente vai acabar definindo alguns parâmetros de filtro que a gente vai selecionar algumas melhores, né? Assim, olha, essa aqui está mais simpática para... Deixa eu colocar minha cara aqui, senão vai parecer que eu estou... Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá. A gente vai rastrear todas e simplesmente vai fazer um filtro para decidir qual está mais apetitosa, assim, para tentar diminuir estatisticamente os riscos. Então, qual que está mais bonita? Essa aqui está mais bonita que essa aqui está mais simpática, está mais sexy, está mais fácil. Enfim, a gente não gosta de trabalho muito duro, a gente gosta de ir na certeza, a gente gosta de ir no que está mais fácil. Eu não gosto muito de grandes desafios, meus grandes desafios são outros, né? O mercado eu gosto de empurrar bêbado na descida mesmo, né? Eu trabalho mais com opções, porque eu acho que é mais fácil você trabalhar vendido, para você trabalhar comprado, o risco é menor. E no final das contas, eu só compro ações mesmo, eu só vou nas ações aquelas que estão pedindo para ser comprada, aquelas assim: por favor, me compre, eu estou aqui, assim, venha, pula nos meus braços que eu sou sua. Aí eu vou nas opções, vou nas ações. Mas normalmente no meu dia a dia, as minhas estratégias são todas com opções. 99,9% o que eu aprendi de opções foi com roxo. É isso aí, vou só na facinha, Maria, é isso mesmo. 99% do que eu aprendi foi com o roxo e ouvindo ele falar, ouvindo as estratégias. Tive aula com várias outras pessoas, mas
o que eu aprendi assim, não ter muito, primeiro, quem usa análise técnica não pode ter muito amor por papel. Então você tem que ter amor à sua disciplina e à sua estratégia. E é lógico que tem um fator de liquidez aí, mas eu não gosto de papel nem desgosto de papel. Eu simplesmente vejo algum que está fazendo, nossa, isso aqui é demais, isso aqui é demais. Daí eu opero ações, mas normalmente eu opero opções. A Maria está falando, mas TG para fins didáticos, Vale, Petro e OGX podem ser ricas. Pode, eu acho que a vantagem de Vale, Petro e OGX é que elas têm opções, mas isso daí eu acho que dá mais para o roxo, né? Fazer nos chats, eles já acompanham. A gente pode até fazer algum comentário, como no sentido de colocar as estratégias ali, colocar algumas coisas, olha, seria legal aqui, ó, o mercado está mais de lado, então a gente pode fazer algum lançamento com o barco, pode ser que rompa aqui, se romper pode ser uma boa comprar a opção fora do dinheiro, ou comprar no dinheiro, olha, aqui teve uma contração de volatilidade, podemos tentar montar um boi aqui, mas isso daqui já é matéria do roxo. Então a gente vai tratar mais de ações no sentido de cenário mesmo, se ela está mais para romper ou mais para ficar de lado. É isso. Identificando tendências e aprender a montar e desmontar operações. É isso mesmo, Maria. É mais ou menos essa a ideia aí. E não só identificar tendência, mas identificar rompimento, ou identificar cenários de mercado. A gente tirar um pouquinho da subjetividade, assim, né? Esperar o mercado fazer o que ele quer e a gente vai atrás dele com mais certeza, talvez não com tanta aventura, mas com mais certeza. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui. Acho que é isso aí. Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente começa nosso acompanhamento de operações. Se alguém tiver alguma sugestão, eu vou colocar aqui meu e-mail. Opa, espera aí. Eu vou colocar aqui meu e-mail. Tá aqui, podem escrever, podem sugerir. Eu não sei se a gente vai perder tanto tempo assim no sentido de fazer análise, porque isso a gente já tem, análise técnica, assim, porque isso a gente já tem o Collor que faz. Mas a gente vai dar a nossa visão do cenário do papel, sim, e por que a gente está fazendo a operação, e quais são os critérios, e quais são enfim, a gente vai montar a operação e vai dar todos os detalhes. Por que nós estamos montando daquele tamanho, daquele jeito, com aquele assim, com todos aqueles parâmetros, e a gente vai estar montando uma planilha ali. Vai começar um pouco mais simples, lógico, mas mais para frente a ideia é que ela seja uma planilha bem completa, que dê uma rastreada no mercado, que faça um bom filtro para a gente, vamos dizer, faça o trabalho sujo para a gente e que a gente simplesmente tenha que escolher se a gente quer filé mignon, picanha ou costelinha no bafo, entendeu? Então a gente não precisa ficar apertando carne por aí. Por favor, qualquer dúvida, não hesite em escrever, sugestões, assim como os nossos setups que precisam de melhoramento, a gente também precisa, a gente também aprende com cada vez que a gente fala alguma coisa com vocês. Não existe pergunta idiota, não existe pergunta simples, assim como não existem respostas simples. O mercado é complexo, o mercado não é complicado, é complexo, é diferente. E eu acho que a gente nos ajudando, vocês sugerindo e a gente colocando soluções ou sugerindo sugestões também, sugerindo soluções, a gente consiga caminhar junto e fazer o que todo mundo quer, que é bater o mercado, quer botar uma graninha a mais no bolso e sem muito estresse, sem muita aventura, sem muito, enfim, sem muita dor de cabeça inútil. Temos que nos divertir com outras coisas. Então, pessoal, senhoras e senhores, bateu o nosso tempo. Semana que vem a gente volta. Escrevam quando quiserem, sugestões serão bem-vindas, papéis, setups, a gente pode comentar.
boa noite a todos e bom descanso e até amanhã. Vão em paz e o Senhor nos acompanhe.